a Deus. Aleluia. Esses dias, Deus tem falado muito comigo a respeito de relacionamento com Deus, a respeito de intimidade com Deus, a respeito de confiança em Deus. Se nós realmente conseguimos confiar em Deus, por que que nós temos tanta dificuldade de confiar em Deus? Sabe, quando nós estamos passando pela prova, quando nós estamos passando por problemas, quando nós estamos passando por dificuldades, nós temos muita dificuldade de confiar em Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz, lá no Salmo 37, no versículo 5, a palavra de Deus, ela fala assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Mas é interessante que mesmo a gente tendo conhecimento do Salmo, mesmo a gente tendo conhecimento da palavra de Deus, mesmo a gente conhecendo a promessa de Deus, que se nós entregarmos o nosso caminho, o nosso problema, aquilo que nós estamos passando, se nós entregarmos a Deus, confiar nele que ele vai agir, e ele vai agir, porque a palavra de Deus nos garante isso, a gente não consegue confiar. A gente tem dificuldade, parece que a gente tem, sabe, mais facilidade de confiar no parente que está do lado, no amigo. Parece que a gente tem mais facilidade de confiar naquele que não pode fazer nada por nós. Aquele que não pode trazer nenhuma solução, aquele que não pode, sabe, não pode fazer um milagre, não pode trazer um suprimento, não pode nos dar uma cura, mas a gente prefere confiar nas pessoas que são palpáveis. A gente prefere confiar naquilo que a gente toca, naquilo que a gente vê, do que confiar em Deus, do que ter um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes nós até chamamos Deus de Pai, mas é só da boca para fora. Muitas vezes a gente diz que ama a Deus, mas a gente não obedece o que Deus fala. E a gente tem uma dificuldade muito grande de confiar em Deus. O Salmo 27, ele fala muito sobre essa questão de confiança. E eu gostaria muito que a gente pegasse o Salmo 27 depois, com tempo, e lesse o Salmo 27. Ele não é um salmo muito grande, ele tem 14 versículos só. E meditasse nessa palavra para a gente entender o que Deus está falando para nós no Salmo 27. Esse é um salmo que ele chama a que a gente tenha uma intimidade com Deus, ele chama a que a gente tenha confiança em Deus, ele nos chama a ter um relacionamento mais íntimo, mais perto, mais próximo de Deus. E realmente ter Deus como Pai. Nós estamos vivendo momentos na nossa vida e cada vez mais ficando mais próximo da volta de Jesus. Apesar de que eu tenho um pensamento comigo mesmo de que a gente não deve se preocupar com a volta de Jesus. A gente deve sim se preocupar se nós estamos preparados para quando Jesus voltar. Eu acho que o nosso pensamento, a nossa preocupação tem que ser em estar preparados para quando Jesus voltar. Mas nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. Nós precisamos fazer com que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento mais íntimo, não seja só um relacionamento de pedir, um relacionamento de querer coisas, mas que a gente queira a presença de Deus na nossa vida, que a gente queira os cuidados de Deus na nossa vida, que a gente queira andar com Deus o tempo todo.
E o Salmo 27, ele começa da seguinte forma: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Sabe, se Deus é minha luz, se Deus é minha salvação, eu vou ter medo de quê? Nada pode me tocar. Nada pode me fazer mal. Nada pode chegar até mim. Se o Senhor é o meu refúgio, se é onde o Senhor é que me esconde, Ele é que me protege, de quem eu vou ter medo? Por que que eu vou ficar com medo? Se o governo é tal, ou se o governo é outro, ou se os preços estão altos, ou se os preços estão baixos, é o Senhor que supre a minha vida. E nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos colocar a nossa confiança na palavra de Deus. No versículo 2 ele fala assim: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Sabe, a palavra de Deus está nos dizendo que Deus não vai permitir que os nossos inimigos cheguem até nós. Ela não vai permitir que o desemprego chegue até nós, ela não vai permitir, sabe? E mesmo se chegar, nós temos a certeza de que Deus vai prover na nossa vida. Se nós estivermos debaixo da mão de Deus, se nós estivermos debaixo da provisão de Deus, nada vai nos faltar, porque é a própria palavra de Deus que nos promete isso. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Às vezes a gente fica preocupado porque tem que pagar uma conta, porque tem que pagar as compras do mês, porque, sabe, tem que pagar, sei lá, quem mora de aluguel, tem que pagar o aluguel, ou tem que pagar a prestação da casa. A gente começa a ficar preocupado e aquilo vai tirando a nossa paz. E a gente esquece que Deus é o dono de tudo. Deus é aquele que tem todas as coisas na palma da sua mão. O versículo 3 ele fala assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Sabe, esse versículo 3, ele fala muito comigo e com a Fátima naquilo que nós estamos passando no momento. Quando a gente olha para a situação que a gente está passando, sabe, de vez em quando vem na nossa cabeça, meu Deus, quando que a gente ia pensar que um dia a gente poderia estar passando pelo que a gente está passando? É como se um exército tivesse acampado contra nós, nos pressionando, nos ameaçando. Mas a palavra de Deus diz que nós não teremos medo. Ainda que eles declarem guerra contra nós, nós estaremos confiantes em Deus. Nós precisamos transformar a palavra de Deus como sendo verdade na nossa vida. A gente precisa viver o que a palavra de Deus diz. Versículo 4 diz assim: uma coisa que eu pedi ao Senhor, e eu a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade de Deus e buscar a sua orientação no seu templo. E é interessante que as pessoas pegam, os religiosos, né? Eles pegam esse versículo 4 e eles acham que esse versículo ele está falando da igreja. Mas ele esquece que hoje o templo de Deus somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, quando ele fala aqui, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro,
que eu possa viver na casa do Senhor, ou seja, que eu possa conviver comigo mesmo todos os dias da minha vida. Você sabia que tem gente que não consegue viver consigo mesmo? Tem gente que tem dificuldade de viver consigo mesmo, tem gente que não se aguenta. Tem gente que se acha o pior de todos, tem gente que se acha o mais indigno, tem gente que não se acha merecedor de nada. Ou ao contrário, tem gente que se acha muito bom, muito arrogante. E é interessante que na sequência do versículo ele fala assim: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor em nós. Olha só, em nós a gente vai contemplar a bondade do Senhor em nós, na casa do Senhor, e que a gente possa buscar a sua orientação em nós, no seu santo templo. A palavra de Deus diz em outro versículo: seja a paz de Jesus o árbitro no seu coração. A sabedoria, a paz de Deus ser aquele que te faz decidir quando você tem que tomar alguma decisão. Quando você tem que tomar uma decisão e você sente aquela paz gostosa no coração, você sabe que você está no caminho certo. O versículo 5 diz assim: pois no dia da adversidade, ou seja, no dia dos problemas, no dia da tribulação, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo ele me esconderá. E ele me porá em segurança sobre um rochedo. Sabe qual é esse rochedo? Esse rochedo é Jesus. Deus nos coloca em segurança sobre a rocha que é Jesus. Quando nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, Deus nos coloca firmados na rocha que é Jesus. O versículo 6 diz assim: então eu triunfarei sobre os meus inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Aqui nós temos promessa de vitória. Seja lá o que nós estamos passando, nós temos promessa de vitória. Agora nós precisamos entender qual é essa vitória. Porque muitas vezes a gente acha que a vitória é nessa vida que nós vivemos. E a gente esquece que Deus falou não para Paulo quando Paulo pediu para ser curado. Quando Moisés pediu para ver a terra prometida, Deus falou não, você não vai entrar, você só vai ver de longe. Nós temos que entender que a nossa vitória é na vida eterna. Nós temos que entender que quando nós pedimos cura para Deus de uma enfermidade, seja ela qual for, e Deus não nos cura, e se por acaso a vontade dele for nos levar para junto dele, nós temos a vitória da vida eterna. Essa é a vitória. Às vezes a gente fica chateado, às vezes a gente fica com raiva, às vezes a gente fala que Deus não nos escuta, ou Deus não ouve as nossas orações, mas é porque o resultado das nossas orações não é para esse mundo, não é para agora. Não se resume só a essa vida. Nós precisamos entender que nós não somos cidadãos desse mundo. O versículo 7, ele fala assim: Deus ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, e ele tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, e a tua face, Senhor, eu buscarei. Aqui nós somos chamados a ter intimidade com Deus, a buscar a Deus, a estar na presença de Deus.
Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador e não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Sabe, esse salmo ele é como se fosse uma oração quando nós estamos passando por dificuldades. É como se ele fosse uma oração quando nós estamos, sabe, meio descrente das coisas, quando a gente chega em casa cansado, desanimado, meio descrente, sabe, não confiando nas coisas. A gente pega o Salmo 27 e vem lendo ele, meditando nele. E ele vai nos dando ânimo, ele vai nos gerando fé no nosso coração. No versículo 10 diz assim: ainda que me abandonem meu pai e a minha mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Às vezes nós estamos sendo perseguidos no nosso trabalho, nós estamos sendo perseguidos em algum lugar, nós estamos tendo problemas com algumas pessoas. Esse versículo ele fala, olha, não me entregue ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Pessoas que tentam nos prejudicar, pessoas que tentam falar mal de nós, pessoas, por qualquer motivo que seja, que não gostam de nós, Deus ele não vai permitir que essas coisas aconteçam. E o mais interessante é que nós não precisamos ser advogado de Deus. A palavra de Deus diz que a justiça, a vingança pertence ao Senhor. Não é com as nossas mãos que nós vamos fazer justiça, não é com a nossa língua que nós vamos fazer justiça, não é falando mal de quem fala mal de nós. Nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem. Nós somos chamados a falar bem daqueles que nos tratam mal. O versículo 13 fala assim: apesar disso, eu tenho uma certeza. Olha só. Eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Nós não vamos morrer sem ver a bondade de Deus na terra. E você sabe como é que nós vemos a bondade de Deus na terra? Nós vemos a bondade de Deus na terra quando a gente olha para essa preciosidade que está se formando na barriga da Anaísa. Nós vemos a bondade de Deus na terra quando a gente vê a Olívia se formando na barriga da Tayane, quando a gente vê o Levi crescendo, quando a gente vê o Davi e a Marcela se desenvolvendo, quando a gente vê o Pietro e a Brenda crescendo e se desenvolvendo, quando a gente vê os nossos sobrinhos, que há pouco tempo eram crianças pequenas e hoje já são pais. Hoje já vivem a sua vida. É assim que nós vemos a bondade de Deus. Nós vemos a bondade de Deus no desenvolvimento das nossas famílias. Nós vemos a bondade de Deus na bênção que Deus nos dá, mesmo passando por dificuldades, mas nós passamos alegres, contentes, felizes, tendo certeza que Deus está no controle de tudo. É assim que nós vemos a bondade de Deus. E o versículo 14, ele termina esse salmo dizendo assim: espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Aprenda a esperar a ação de Deus. Aprenda a esperar que Deus faça na sua vida. Não se desespere, não saia correndo, achando que Deus está demorando, achando que Deus não vai fazer. Não. Espere no Senhor.
Espere em Deus. Confie que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Que a gente possa pegar esse salmo, orar esse salmo quando nós estivermos agoniados, tristes, ansiosos, que a gente possa orar o Salmo 23. E para terminar, eu queria ler o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, aonde a palavra de Deus nos diz assim: finalmente, irmãos, olha só, ouve bem, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ao invés da gente ficar pensando no acidente que a gente viu no TikTok, que morreu não sei quantas pessoas, ao invés da gente ficar pensando no fulano que está doente e que está morrendo, sabe? Ao invés da gente ficar pensando naquilo que não nos traz esperança, que a gente comece a meditar naquilo que traz coisas boas para a nossa vida. Eu sei que não está fácil. Eu sei que está cada vez difícil a gente pegar coisas que nos façam ter fé, que nos façam ter esperança, que nos façam olhar para dias melhores. Mas eu tenho certeza que se a gente se esforçar um pouco em Deus, nós vamos conseguir pensar em coisas boas. Nós vamos conseguir passar para os nossos filhos coisas boas. Nós vamos conseguir passar para essa próxima geração que está na barriga da Anaísa, na barriga da Tayane, que está vindo, que está nascendo e crescendo, nós vamos conseguir passar para eles coisas boas. Porque Deus é fiel. E é Deus que nos dá a paz, a alegria e a força para viver. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá, que você seja uma bênção, que você possa abençoar outras pessoas, que Deus possa te usar para ser uma bênção na vida de todos aqueles que te rodeiam, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo, meu Deus, que veio da sua parte, veio do seu trono. Obrigado, meu Deus, faça com que essa semente caia em solo bom, que frutifique, em nome de Jesus. E que seja uma palavra, Senhor, que seja levada a várias outras pessoas. Em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que os conteúdos dos vídeos aqui postados são relevantes, são bons e merecem ser distribuídos até os confins da internet. Seja você um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que você ama escutem essa palavra
edifiquem a sua fé, confiem mais em Deus, tenham mais intimidade com o nosso Pai, em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, tenha um dia abençoado, uma noite abençoada. Que você seja uma bênção aonde quer que você esteja. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.